Estamos de volta aqui à nossa aula do curso de NR 33, para trabalho em espaço confinado. E dando continuidade, eu estou mostrando aqui agora para você um slide sobre a parte de autorização de trabalho, que no vídeo anterior eu já falei um pouco sobre o que a norma dizia sobre a PET, né, que é a permissão de entrada de trabalho. Falei das responsabilidades do empregador, das responsabilidades do trabalhador autorizado, do vigia, do supervisor, né, da PET, do supervisor do trabalho. Só que nesse slide aqui agora eu vou reforçar, mostrar algumas coisas e a gente vai voltar a bater um papo, vamos aprofundar mais um pouco e reforçar sobre essa questão da autorização de trabalho. Pessoal, só lembrando que esse curso do NR33, tanto o trabalhador autorizado como vigia, ele é um curso de 16 horas. No vídeo anterior, eu confundi as 16 horas com a do supervisor, que é 40 horas, mas queria reforçar isso com vocês. Para quem for desenvolver atividade como autorizado para o trabalho e o vigia, precisa de uma capacitação teórica e prática de 16 horas. E o supervisor de trabalho, ele tem que fazer uma capacitação de 40 horas, certo? E a capacitação anual, ela é de 8 horas para o supervisor, para o autorizado e para o vigia. Só para ficar claro para vocês, tá ok? Então, na autorização de trabalho, você tem a PET, que é a permissão de entrada de trabalho, que é esse documento aqui, que vocês conseguem visualizar, que ele fala que você tem que manter exposto esse documento na área de trabalho. Por quê? Porque a pessoa que é autorizada, o vigia, eles têm condições de ver o que está escrito ali, quem assinou, quem preencheu, tá, a par de tudo que está acontecendo. Então, é muito importante deixar ela exposta ali no local de trabalho, não pode deixar de colocar ela, tá? Então, é muito importante, por isso que está frisando ali, pode ver que ela está dentro do envelope aqui, transparente, pendurado num local de fácil acesso e fácil visualização, correto? Então, nós temos aqui o planejamento para identificação e prevenção dos controles de risco, monitoramento e a mensuração do desempenho. O objetivo, assegurar que os trabalhos não rotineiros sejam executados com segurança, garantir a prévia coordenação e comunicação entre os empregados ou entre áreas, solicitantes e executantes desses trabalhos, evitando com isso que, por desconhecimento mútuo, equipamentos sejam acionados, manipulados durante a execução de trabalhos de manutenção e montagem, empregados sejam expostos a atmosferas perigosas, a correntes elétricas ou qualquer outro tipo de risco que possa causar um acidente. Isso aqui, o que é? É aquela questão que eu te falei do bloqueio. Qualquer trabalho que você for executar no espaço confinado, que exige esse bloqueio, principalmente da parte elétrica, tem que ter uma identificação, tem que ser uma pessoa autorizada, essa pessoa é a única pessoa que pode retirar esse bloqueio, e tem que ter um cartão lá, explicando e mostrando por que aquele equipamento está bloqueado. Isso é muito importante, ele tem que ser visual, certo? O solicitante é o funcionário responsável pela área onde será executado o serviço no rotineiro. O emitente é a pessoa devidamente autorizada a emitir a PT. Geralmente, o solicitante vai ser o supervisor da área, vai ser um encarregado. Aí, o emitente é aquela pessoa que ficou autorizada e é capacitada para emitir a PET. E o executante é aquele trabalhador autorizado que fez o treinamento e é capacitado para desenvolver essa atividade. O procedimento, ele deverá ser analisado pelo solicitante, se o serviço é do tipo rotineiro ou não. Em se tratando de serviço não rotineiro, o solicitante deve requerer a permissão, que é a PET. O emitente preenche a PET, descrevendo o que vai ser feito, onde a área, o equipamento, ferramentas especiais e período necessário. Numa mesma PT, não pode ser incluído 2 tipos de trabalho diferentes, ou seja, para cada trabalho tem que emitir uma PT, certo? Quando da execução de vários serviços no mesmo ambiente, devemos respeitar a sequência de bloqueios físicos e administrativos.
Por exemplo, a substituição do motor elétrico de uma correia transportadora, realizada pelo eletricista, e a lubrificação de seus roletes, realizada pelo mecânico, no mesmo momento. A seguir, o emitente analisa os riscos do serviço, classificando a PT de acordo com as seções. Trabalho quente, entrada em espaço confinado, trabalho em local elevado ou escavação. Para trabalhos que envolvam uma entrada em espaço confinado, a permissão de entrada de trabalho em espaço confinado, ela é requerida em complemento à PT. Porque, gente, existe a diferença da PT para a PET. A PT é uma permissão de trabalho, ou seja, é a atividade que o cara vai executar. E a PET é para espaço confinado. Ela é uma permissão de entrada ao espaço confinado para você executar uma determinada atividade. Então, os maiores detalhes, veja o procedimento de entrada em espaço confinado da sua empresa, ou seja, cada empresa tem seu procedimento baseado nessa norma NR33. Cada turno, a PET deverá ser revalidada pelo emitente ou seu substituto ou pelo executante. Ou seja, caso haja uma paralisação, uma troca de turno, porque vai estender o horário, tem que ser substituída essa pessoa, né? Tem que ser substituída as pessoas que vão trabalhar e o certo é revalidar essa PET. Só pessoas habilitadas, ocupando a mesma função ou função superior no próximo turno, poderão revalidar a PET. A permissão de entrada de trabalho tem validade apenas para cada entrada, podendo ser revalidada somente se existir campo já definido como operações de reentrada, por exemplo. Mudanças de turno implicam preenchimento de nova PET, ou seja, se você mudar o turno, você vai emitir uma nova PET, porque são pessoas diferentes e você precisa fazer um documento novo. Por quê? Porque essa pessoa precisa avaliar novamente o local. Recomenda-se o arquivamento das PTs quitada por no mínimo 30 dias após a conclusão do trabalho, no Departamento de Segurança do Trabalho. Em caso de registro de acidente do trabalho que tenha sido preenchida a PTS, este deverá ser arquivado juntamente com o relatório do acidente por pelo menos 5 anos, no prontuário do funcionário ou contratados envolvidos. Então, tem documento, por questão de auditoria, que você tem que manter por 5 anos. No caso da PET, a NR33 manda que o documento seja arquivado por 5 anos. O supervisor de entrada, como nós falamos lá atrás, no outro vídeo, ele é responsável por emitir essa permissão de entrada de trabalho antes do início das atividades. Ele tem que fazer a execução dos testes, conferir os equipamentos, procedimentos contidos na permissão de entrada de trabalho. Só que isso ele também vai fazer em conjunto com o pessoal que vai trabalhar, porque é uma equipe. Apesar do supervisor ser o responsável pela PET, mas ele tem o vigia, ele tem as outras pessoas envolvidas. Vamos supor que tenha lá 5 pessoas autorizadas que vão participar da atividade do espaço confinado. Então, eles têm que participar também da conferência e esses testes nos equipamentos. Assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para acionar sejam operantes. É aquilo que eu volto a enfatizar novamente, que foi o caso que eu falei no outro vídeo. Sempre que você for fazer uma atividade de espaço confinado, que ela não é rotineira, e seria importante você sempre ligar os órgãos de resgate e já avisar que vocês vão fazer uma atividade que envolve um grande risco, informar o local que vocês vão fazer isso aí, para o bombeiro já mapear e saber onde é. Por quê? Porque em caso de acidente, ou um caso que precisa de um salvamento, eles já vão saber onde vocês estão. Então, é importante também ter os meios de comunicação funcionando, ou seja, eu estou num local que é uma área isolada, eu tenho que testar o celular, eu tenho que testar se tem algum telefone fixo, se tem algum meio de comunicação com os bombeiros, tá? Porque lembre-se, gente, o bombeiro é sempre 193 e o SAMU 192. E já ocorreu em alguns casos do pessoal tentar ligar via celular ou tentar algum outro meio de comunicação e não conseguir.